Buenas tardes, señoras y señores. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes para essa jornada. Agradeço ao Instituto Interamericano de Direitos Humanos por la invitación y es un particular honor compartir essa mesa con el señor Moya. Voy a empezar con algunas primeras palabras y después les contaré sobre el plan de mi ponencia de hoy y también de la del día 27. Hoy, 25 de junio, fecha en la cual arrancamos con el curso especializado sobre sistema interamericano, celebramos también oficialmente en Colombia, en Washington y en otras partes el aniversario de 60 años de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2019 es también el año de celebración de los 60 años de la Convención Americana. Los aniversarios son propicios para la reflexión. Los aniversarios que terminan en decimales parecen funcionar especialmente bien para eso. Quizás por convención social, quizás por razones inmemoriales, sea como sea. Al captar essa intuição e essa verdade sobre os aniversários e sobre nós mesmos, a poetisa inglesa Jean Ingelow se referiu ao aniversário como thoughtful day from dawn to close, dia reflexivo desde el amanecer hasta el cierre. Me permito entonces empezar mi reflexión de hoy con una historia del pasado. En 1981, un estudiante de nombre Ángel Manfredo fue secuestrado por varios hombres fuertemente armados, vestidos de civil, que utilizaram um veículo Ford de color blanco e sem placas. Os responsáveis por el sequestro eram vinculados com as Fuerzas Armadas del país respectivo. Se passou algo similar com outras centenas de pessoas nesse mesmo país e nessa época. As instâncias e os tribunais de justiça internos no efectuaram as investigações necessárias para encontrar a Ángel Manfredo e para sancionar os responsáveis. Os resultados: injustiça, impunidade. Dia 25 de junho, como el de hoje, pero em 1987, foi o último dia em que a desaparição do estudante Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez quedou sem resposta adequada. Al dia seguinte, em sessão pública, em la mesma cidade em que hoje nos encontramos, a Corte Interamericana leyó sua sentença sobre as excepções preliminares apresentadas por el Estado e decidiu continuar o conhecimento do caso. Al año siguiente, la Corte emitiría su decisión de mérito en el caso, la primera de su historia. Les cuento otra historia que se conecta con esa. Un niño europeo, nacido en 1934, vivió bajo el juzgo de la Alemania nazista durante los 11 primeros años de su existencia. E de algum modo sobreviveu a las desgracias de campos de concentração como el de Auschwitz. Esse sobreviviente migrou a nuestro continente, estudiou direito, se convirtió em jurista especializado em direitos humanos. Este sobreviviente, el señor Thomas Burgenthal, presidia a Corte Interamericana el citado 26 de junio de 87 en el caso Velázquez Rodríguez. El año anterior, al recibir un homenaje
en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, Burgenthal dijo las siguientes palabras, y así inició la cita. ¿Quién hubiera pensado en 1939 que yo estaría aquí hoy? ¿Quién hubiera creído en 1940 que existiría una comunidad europea de naciones democráticas, un parlamento europeo y una comisión europea y una corte europea de derechos humanos, y que una nueva Alemania sería una parte muy importante de todo eso? ¿Quién hubiera creído entonces que la antigua Europa, con sus animosidades nacionalistas y rivalidades militares, sufriría esa tremenda transformación? Ciertamente no el realista y probablemente ni siquiera el idealista. Para un abogado internacional que trabaja en el campo de derechos humanos, estos desarrollos y los muchos otros que podría citar, como la instalación exitosa de un sistema interamericano, son un medicamento fuerte contra la pérdida de la fe y un fuerte incentivo para creer que lo que hoy parece imposible puede muy bien hacerse realidad mañana. Fin de cita. Cuando las instituciones nacionales no quieren o no pueden evitar o remediar violaciones de nuestros derechos más básicos, recurrir a órganos internacionales como la Comisión y la Corte puede ser la única vía, la oportunidad final, la última esperanza de los que luchan por justicia. Aquí tenemos una muestra de lo mejor que los organismos internacionales pueden hacer. Siendo instituciones tan humanas como los estados, esos órganos ciertamente no están exentos de fallas. Lo más importante es percibir que, así como las democracias constitucionales, los órganos internacionales se estruturaron a partir de marcos de fundamental importancia. El primero, la conciencia histórica de los horrores que todos los miembros de nuestra especie somos capaces de cometer, de los horrores que fueron efectivamente cometidos no solo por sociópatas, sino por aportes y connivencias de personas absolutamente comunes, algo que ya fue correctamente llamado de banalidad del mal. El segundo marco, la creencia de que también somos seres capaces de aperfeiçoamento, de perfeccionamiento, que también tenemos el derecho y la capacidad de soñar con sociedades mejores, más libres y igualitarias, menos injustas, com comunidades de indivíduos melhores. Há épocas, amigas e amigos, em que essa crença cai em desuso. E há círculos em que essa crença é vista como ingênua. Todos nós outros, profissionais de los estados e profissionais de las organizações internacionais, necessitamos resistir las tentaciones de la incredulidad. Todos necesitamos renovar siempre nuestro compromiso con la humanidad. Para parafrasear un escritor de mi tierra, Antônio Cândido, lo esencial es que nos disponemos a actuar como si pudiéramos alcanzar las más altas metas de justicia y paz, porque eso puede impedir o al menos atenuar el afloramiento de lo que hay de peor en nosotros mismos y en nuestras sociedades. Es lo que favorece la introducción, aún parcial, aún insatisfactoria, de medidas humanizadoras en medio de nuestros retrocesos y fracasos. De lo contrario, podríamos caer en las concepciones negativas.
según las cuales la existencia es solo una agitación aleatoria en medio de las tinieblas sin alborada. En mis dos conferencias, la de hoy y la del día 27, trataré de los aspectos técnicos y jurídicos que conforman los labores de la Comisión Interamericana. Nada de lo que les diré podría tener su verdadero significado sin esa introducción, sin esas primeras palabras sobre el contexto histórico y ético que, estoy seguro, mueve todo el curso del Instituto Interamericano. En la tarde de hoy, en particular, les hablaré de los marcos históricos y jurídicos principales del sistema interamericano y del trabajo de la Comisión. El día 27, nuestra énfasis será en el monitoreo y seguimiento de las recomendaciones, así como la naturaleza jurídica, el carácter jurídico y obligatorio y las bases de esa obligatoriedad de las recomendaciones de la Comisión. Hablaré entonces enseguida sobre, primero, la OEA y el sistema interamericano. Segundo, sobre la Comisión Interamericana y particularmente su creación, sus primeros años, una sistematización del mandato de la Comisión, su sistema propio de peticiones de casos y, por fin, la Comisión ante la Corte Interamericana. Al final, espero concluir con una respuesta para la pregunta, ya que estamos en fecha de celebración, ¿qué hay para conmemorar? Ahí les contaré un poco de la perspectiva de la Comisión respecto al contexto de derechos humanos en nuestra región, en las últimas décadas y en los tiempos actuales. Consideraciones iniciales sobre la OEA y el sistema interamericano. La OEA, Organización de los Estados Americanos, es la más antigua organización gubernamental regional del mundo. Su creación se dio con la adopción de la Carta de la OEA en Bogotá en 1948, durante la 9ª Conferencia Internacional de los Estados Americanos. Desde entonces, la OEA ha funcionado como un importante foro para temas políticos, jurídicos y sociales. La OEA reúne a los 35 países de las Américas y tiene como propósitos afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención, prevenir a las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros, organizar la acción solidaria de estos Estados en caso de agresión, procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos, promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural, erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos de nuestro hemisferio, y por fin, alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. La OEA utiliza 4 pilares fundamentales para llevar a cabo sus objetivos. Esses 4 pilares son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Asimismo, el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana se encuentra entre los principios básicos de la Organización de los Estados Americanos. En este sentido, en su preámbulo, la Carta de la OEA establece la misión de consolidar, dentro del marco de las instituciones democráticas,
un régimen de libertad individual y de justicia social fundada en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Durante a Conferência de 48, os estados também adoptaram uma declaração, a Declaração Americana de los Derechos e Deveres del Hombre, um documento que contribuiu para a compreensão do significado e alcance de los chamados direitos essenciais que estão mencionados em la Carta de la OEA. Essa declaração foi um documento pioneiro, o primeiro instrumento internacional de direitos humanos de caráter general. Sua aprovação antecede a la Declaração Universal de los Derechos Humanos em 8 meses. Em seu contenido há a afirmação de uma plétora de direitos civis e políticos, assim como de direitos econômicos, sociais e culturais. Sua importância é de natureza política, jurídica e também moral. Respeito ao aspecto jurídico, a Corte Interamericana, incluso, é afirmado que a Declaração Americana contém e define os direitos humanos fundamentais referidos em la Carta de la OEA. Isso se passa, por exemplo, em la Opinião Consultiva número 10 de 89. Similarmente a lo que passou no âmbito de Nações Unidas, um tratado interamericano de direitos humanos tardou mais tempo em desenvolver-se. Em la ONU, a Declaração Universal foi política e juridicamente traduzida em 2 tratados aprovados em dezembro de 1966, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ambos pactos da ONU entraram em vigor no ano 76. No âmbito da OEA, um borrador de tratado foi preparado primeiro por um conselho, o Conselho Interamericano de Juristas, e depois revisado por la Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 67. O projeto de convenção resultante serviu como base para a Conferência Interamericana de Direitos Humanos, que foi celebrada aqui em São José em 1969. Representantes de las diferentes nacionalidades presentes em la conferência negociaram e adoptaram um texto final. Esse texto final entrou em vigor, a convenção, em 1978. Diferentes estudiosos destacaram corretamente como o texto da Convenção Americana denota a influência de outros documentos internacionais, como a Declaração Americana, como também o Pacto de Direitos Civis e Políticos da ONU, e também como a Convenção Europeia de Direitos Humanos, que foi elaborada em 1950 e entrou em vigor em 53. Esta última, a Convenção Europeia, habría influenciado diretamente a los trabalhos interamericanos, em especial em quanto a los medios de proteção. 2 décadas mais tarde, foram adoptados 2 protocolos adicionais à Convenção Americana. O protocolo respeito à abolição da pena de morte, adoptado em 1990, e o protocolo de San Salvador sobre direitos econômicos, sociais e culturais, aberto em assinaturas em 1988 e em vigor desde 99. Esse protocolo em particular conta com disposições que incluem os direitos ao trabalho, a los sindicatos, a la seguridade social, a la salud, a um ambiente saludável, a la alimentação, a la educação e a los benefícios da cultura. Adicionalmente, os Estados-membros da OEA han participado de um processo contínuo para criar tratados especializados, construindo um amplo marco interamericano de direitos humanos. Esse marco abarca, inter alia, a Convenção Interamericana para prevenir e sancionar a tortura, a Convenção Interamericana sobre a prevenção, o castigo e a erradicação da violência contra a mulher, ou Convenção de Belém do Pará, a Convenção sobre desaparição forçada, a Convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas com discapacidade,
e a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e outras formas de intolerância, entre outros instrumentos. De esses tratados, se não me equivoco, a Convenção de Belém do Pará é a que conta com o maior número de ratificações, de adesão. O sistema interamericano, que foi formado no âmbito da OEA, em resumo, é composto por dois órgãos principais, como vocês sabem, a Comissão e a Corte. Les hablaré um pouco mais sobre a Comissão em particular, já estabelecida a base de los trabalhos da Comissão, que está no âmbito da OEA, e assim lo haré, começando por considerações respeito à criação da Comissão e a seus primeiros labores. Em 1959, 10 anos antes da adopção da Convenção Americana, a quinta reunião de consulta de ministros de Relações Exteriores estabeleceu a Comissão. A Comissão está juridicamente respaldada por la Carta de la OEA e por la Convenção Americana em especial. É formada por 7 membros que atuam de maneira independente, sem representar a país algum em particular. Seus membros são eleitos por la Assembleia General de la OEA para um período de 4 anos e podem ser reeleitos solamente uma vez. A Comissão se reúne em períodos ordinários e extraordinários em sessões, várias vezes por ano. A Comissão conta com uma secretaria executiva que permanece com sede em Washington, D.C. Essa secretaria executiva, que tenho o orgulho de integrar, lhe dá apoio profissional, técnico e administrativo à Comissão. De acordo com o artigo 13 do regulamento da Comissão, essa secretaria cumpre as tarefas que lhe delega à Comissão e brinda a esta respaldo jurídico e administrativo no desempenho de suas funções. Criada em 1959, como dije, a Comissão celebrou seu primeiro período de sessões solo em 1960, no ano seguinte. Em 61, a Comissão começou a realizar visitas a vários países para observar a situação dos direitos humanos. Desde então, a Comissão ha realizado numerosas visitas a los Estados-membros da OEA. Em parte, sobre a base dessas investigações em loco, a Comissão ha publicado, hasta la fecha, mais de 120 informes de países e informes temáticos. Em 1965, a Comissão Interamericana foi expressamente autorizada a examinar denúncias ou petições relacionadas com casos específicos de violações de direitos humanos. Os informes finais publicados por la Comissão em relação com estes casos individuais podem encontrar-se em los informes anuais da Comissão Interamericana desde suas primeiras décadas e também estão disponíveis em nosso sítio virtual em la sessão de petições e casos. Em 1969 se aprovou a Convenção Americana e esta entrou em vigor em 78. A dezembro de 2018, 23 Estados-membros eram parte deste tratado da Convenção. Em distintas ocasiões, a Comissão Interamericana ha expressado sua profunda preocupação por los efeitos da denúncia da Convenção por parte de um de los estados, Venezuela, assim como respeito a Trinidad e Tobago. A Convenção Americana, em sua parte, define os direitos humanos al que os estados acuerdan respetar e garantizar em virtude de sua ratificação. Em dicho tratado, igualmente foi criada a Corte Interamericana de Direitos Humanos,
y se definieron las funciones y los procedimientos de la Comisión Interamericana y de dicho tribunal. A través de la Convención Americana, los estados detallaron y ampliaron los mandatos de este órgano principal de la OEA, que es la Comisión, y definieron con mayor precisión las atribuciones que resultan de dichos mandatos. La Convención se refiere a dichos aspectos en sus artículos 34 a 51. Estas normas regulan la composición de la Comisión Interamericana, la forma de elección por parte de la Asamblea, el período del mandato, la posibilidad de reelección, la forma de llenar las vacantes y, en especial, la facultad de la CIDH de preparar su propio estatuto y de dictar su propio reglamento. Claro, ambos los instrumentos tienen que guardar coherencia con el mandato establecido en la Convención Americana. La Convención también trata de las atribuciones y funciones de la Comisión, además de la competencia de la Comisión para recibir, tramitar y resolver casos y peticiones individuales sobre violaciones de derechos humanos. Quiero aquí destacar en particular el artículo 41 de la Convención Americana. El artículo 41 es muy útil para que podamos entender os diferentes mandatos de la Comisión y los instrumentos que la Comisión tiene para satisfazer dichos mandatos. Como cuestión general, el artículo 41 establece que la Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. La Comisión cumple un rol fundamental de promoción y supervisión general de la situación de los derechos humanos en cada uno de los estados. De acuerdo con la Convención, la Comisión dispone de múltiples mecanismos para ejercer esa función, muchos de los cuales se encuentran regulados de manera más detallada en su reglamento. Entre estos mecanismos, cabe resaltar la realización de visitas a los países, actividades o iniciativas temáticas, la preparación de informes sobre la situación de derechos humanos en un país o de informes sobre un tema en particular, la adopción de medidas cautelares, la solicitud de medidas provisionales ante la Corte Interamericana, el procesamiento y el análisis de peticiones individuales y, dentro de ese marco, la posibilidad de determinar la responsabilidad internacional de los estados por violaciones de normas de derechos humanos. En breve, hablaré de cómo la Comisión cumple su mandato de una manera más sistematizada. Regresando a nuestra breve historia de los primeros años, de las primeras décadas de actuación de la Comisión. En los años 78 y 79, la Convención Americana pasó a vigorar y la Corte Interamericana fue establecida. Y de hecho, en 79, la Asamblea General de la OEA eligió a los primeros 7 miembros de la Corte Interamericana. Era un período muy difícil para nuestra región. Muchos de los países latinoamericanos sufrían con gobiernos autoritarios. Sobreviviente del holocausto nazista y expresidente de la Corte Interamericana, el mismo Thomas Burgenthal escribió cierta vez sobre cómo la Asamblea General había fallado en aquel entonces en adoptar un presupuesto para la recién creada Corte Interamericana y cómo el Estado de Costa Rica proporcionó los recursos que evitaron la paralización de este órgano. Pasemos ahora, siguiendo nuestro plan,
a mi segundo ítem, uma sistematização do mandato da comissão. Uma sistematização do mandato da comissão com a indicação das bases normativas pode ser encontrada integrada em nosso informe anual de 2018. Este e outros documentos serão encaminados para todos vocês. Já falei com a organização do curso e me vão entregar os nomes e correios de todos. Vocês podem esperar correio de minha parte em la próxima semana com uma série de materiais para ajudar-les a profundizar os estudos em essas questões tão importantes e interessantes. Bueno, en el informe anual, según la sistematización del informe anual, que de su parte está totalmente basada en los instrumentos jurídicos respectivos, em cumprimento de seu mandato, a Comissão Interamericana, primeiro, recebe, analisa e investiga petições individuais, em conformidade com os artículos 44 a 51 da Convenção, a los artículos 19 e 20 do Estatuto da Comissão e a los artículos 23 a 52 do Regulamento da Comissão. Segundo, observa a situação general de los derechos humanos em los Estados miembros e publica informes especiais sobre a situação de los derechos humanos em determinado Estado miembro, quando lo considere apropriado, de conformidade com o que está disposto em el artículo 60 de su regulamento. Terceiro, realiza visitas in loco a los países para levar a cabo análises com profundidade da situação geral de los derechos e ou para investigar uma situação específica. Isso se dá em de conformidade com o disposto no artículo 18 do Estatuto e no artículo 53 do Regulamento. Estou com uma preocupação em particular de apontar para vocês todas as bases normativas dessas atividades. Em geral, essas visitas dão lugar à preparação de um informe sobre a situação dos direitos humanos, e esse informe se publica e se apresenta ao Conselho Permanente e à Assembleia General. Quarto, a Comissão estimula a consciência pública respeito aos direitos humanos em las Américas. Bueno, para hacer isso, a Comissão leva a cabo e publica estudos sobre temas específicos, e isso se dá de conformidade com o artículo 15 de seu regulamento. Quinto, a comissão organiza e celebra visitas, conferências, seminários e reuniões com representantes de governos, instituições acadêmicas, entidades não governamentais e outras, para divulgar informação e fomentar o conhecimento amplo da labor do sistema interamericano. Isso se dá em conformidade com o disposto no artículo 41 da Convenção Americana e com o artículo 18 de seu Estatuto. É precisamente o que estamos fazendo hoje, não? E com muito gosto. Sexto, a Comissão recomenda aos Estados-membros da OEA a adopção de medidas que contribuam à proteção dos direitos humanos, de conformidade com o disposto no artículo 41 da Convenção e no artículo 18 do Estatuto da Comissão. Sétimo, e sigamos que estamos quase aí no fim dessa sistematização, sigamos juntos. Nem sempre é fácil, não? Especialmente depois do almoço, pero há que ter essa fortaleza, não? Sétimo,
A comissão solicita a los Estados-membros que adoptem medidas cautelares em conformidade com o disposto no artículo 25 do regulamento, para prevenir danos irreparáveis em casos que sejam graves e urgentes. Asimismo, de conformidade com o disposto no artículo 76 de seu regulamento, a comissão também pode solicitar à Corte, ante a Corte Interamericana, que esse tribunal disponga a adopção de medidas provisionais em casos de extrema gravidade e urgência para evitar danos irreparáveis às pessoas. É interessante notar que as medidas cautelares têm tanto uma natureza, digamos, cautelar, em termos tradicionais, como também uma natureza tutelar, porque tutela a los direitos que estão bajo risco de vulneração. 8. A comissão apresenta casos ante a Corte Interamericana e comparece ante a Corte durante sua tramitação e consideração de conformidade com o disposto no artículo 61 da Convenção e artículos 45 e 74 de seu regulamento. Último ponto de nossa breve sistematização. A Corte 9 solicita opiniões consultivas à Corte Interamericana de conformidade com o disposto no artículo 64 da Convenção Americana e do artículo 19 de seu estatuto. Seguindo o mesmo plano que estabeleci no princípio de minha ponência, empeço agora o ponto respeito ao sistema próprio de petições e casos. A comissão, como vocês sabem, desenvolve montão de diferentes atividades e hoje contamos com equipo muito especial de profissionais ubicados em sua maioria em Washington, pero também profissionais que estão em outras partes. E dentro desse esforço, há uma natural divisão de tarefas. A mim, personalmente, me compete a ser parte de nosso equipo de sistema de petições e casos. Dentro de nosso equipo de petições e casos, também temos uma divisão segundo as etapas processais. Então, há profissionais especializados em dar ou não trâmite às petições, nosso equipo de estudo inicial. Há uma equipe especializada em admissibilidade, uma equipe especializada em medidas cautelares e uma equipe especializada em fundo, em elaborar os informes de fundo e em actuar ante a Corte. Aí me ubico, e tenho o prazer enorme de trabalhar na redação dos informes de fundo e também na atuação representando a Corte e sua secretária executiva ante o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos. Hablemos pouco, então, sobre esse fascinante sistema próprio que conta a comissão, sistema de petições e casos. Empecemos com quem são aqueles que podem ou não apresentar suas denúncias. Depois da entrada em vigor da Convenção e do estabelecimento da Corte, a comissão se involucrou mais historicamente em la resposta a petições individuais. E nesse sistema, a comissão recebe queixas de indivíduos, grupos ou organizações contra os estados, ou então petições interestatales. Historicamente, essa última possibilidade, a de petições interestatales, não é quase nunca utilizada. E, interessantemente, lo mesmo ocorreu com as previsões de reclamações interestatales no sistema ONU de Direitos Humanos, no sistema universal.
El hecho de que grupos o organizaciones pueden presentar peticiones no significa que el sistema evalúe derechos de personas jurídicas. El análisis es siempre de los derechos humanos de personas o individuos que sean parte de determinados grupos que cuenten con especial protección. Un caso de interés sobre ese último punto para sus punteos es el caso Peroso, decidido contra Venezuela, decidido por la Corte Interamericana en 2009. Contra quem as denúncias devem ser apresentadas? Sempre contra uno ou mais Estados-membros de la OEA, que se considere que han violado alguno de los derechos humanos contenidos em la Declaração Americana, em la Convenção Americana e em outros tratados interamericanos de direitos humanos. El Estado pode chegar a ser responsável de violar a los derechos humanos por uma dessas três hipóteses principais. É como um crash course de responsabilidade internacional de los Estados em um minuto, ¿no? O que é virtualmente impossível, pero sigamos. Es que a responsabilidade internacional de los Estados é um dos temas mais complexos que temos em direito internacional, ¿no? Pero para contestar a la pergunta quando os Estados podem ser chamados a se responsabilizar em um minuto, lo que podemos fazer é apontar essas três hipóteses principais. Primeiro, por ação del Estado de sus agentes. Segundo, por aquiescência o consentimento tácito del Estado de sus agentes. E terceiro, por omissão, como resultado que o Estado ou seus agentes não atuem quando deviam hacerlo. ¿Cuáles são os direitos protegidos en esse sistema de petições e casos? Bueno, a comissão examina as petições em las quais se alegam violações a la convenção para aqueles estados que han ratificado a Convenção Interamericana. Para os Estados-membros que todavia não lo han hecho, e é sempre oportunidade de invitar a eles que lo hagan, se pode alegar a violação de los derechos contenidos em la Declaração Americana. Se pode também alegar a violação de derechos protegidos em outros tratados que han sido ratificados por el Estado em questão. Em especial, outros tratados interamericanos. Em sua parte 1, uma recompilação muito breve sobre o contenido da Convenção em termos de direitos. Em sua parte 1, a Convenção Americana estabelece obrigações estatais para respeitar e garantizar a los direitos humanos, seja por disposições legislativas, seja por medidas de outro caráter ou natureza. E a parte 1 da Convenção também enumera quais são esses direitos que devem ser garantizados sem discriminação. É outro conteúdo importante das obrigações generais que estão no princípio da parte 1. São muitos direitos estabelecidos na Convenção, dentre eles os direitos à personalidade jurídica, à vida, ao trato humano, à liberdade e à integridade personais, às garantias e à proteção judicial, à privacidade, à resposta, à reunião, ao nome, à nacionalidade, o direito à propriedade, participação política, igual proteção, assim como liberdades como liberdades de consciência, de religião, pensamento, expressão, associação, circulação e residência. A Convenção também estabelece direitos para os niños e a família e estabelece proibições contra a discriminação, contra a esclavitud e contra as leis ex post facto. A Convenção estabelece, además, direitos econômicos, sociais e culturais
e o dever de sua progressiva e plena realização. Em la parte 2 da convenção, que trata de los medios de protecção, o tratado cria a Corte Interamericana e detalha as funções da Comissão Interamericana. A sucessão final, parte 3, a convenção contém disposições sobre firma, sobre ratificação, sobre reservas, emendas, protocolos e denúncias. A Declaração Americana de Direitos Humanos, de sua parte, também contém uma lista muito ampla de los direitos que os estados devem respeitar e proteger. E, además de los direitos mencionados antes, que também estão em la Convenção Americana, a Declaração Americana contém reconhecimentos específicos, como a proteção ao direito ao trabalho e ao direito a receber salário justo, o direito à seguridade social, o direito aos benefícios da cultura e o direito à preservação da saúde, entre outros. De sua parte, o protocolo de San Salvador, que é aquele que protege os direitos econômicos, sociais e culturais, contém, inter alia, o direito à educação, à liberdade sindical, à seguridade social, à saúde, a meio ambientalmente sano, a meio ambiente sano, a alimentação e aos benefícios da cultura. Os demais tratados interamericanos têm como objetivo reafirmar e ampliar a proteção de los direitos humanos contenidos em la Declaração e em la Convenção, e nesse sentido, esses tratados proíbem, entre outros pontos, os seguintes actos: la tortura ou el trato cruel, inhumano ou degradante, o restabelecimento de la pena de muerte em los países que la han abolido, violência física, sexual ou psicológica e discriminação contra a mulher, desaparição forçada e discriminação contra as pessoas com discapacidade. Como todos os mecanismos internacionais de proteção de direitos humanos, tanto a Comissão como a Corte foram desenhadas para desempenhar um papel complementar ou subsidiário vis-à-vis los estados. Isso significa que essas instituições não podem encontrar um estado responsável por el incumprimento de suas obrigações legais internacionais hasta que primeiro esse estado haya tenido uma oportunidade justa de abordar e remediar essa situação. Como resultado, tanto a Corte como a Comissão, com certas exceções, exigem o agotamento de los recursos internos antes de poder activar sua jurisdição. Agotar os recursos internos significa que aqueles que queiram apresentar uma petição ante a Comissão devem intentar previamente que os tribunais e instâncias nacionais decidam sobre a situação que estão a denunciar. Os recursos internos estão tipicamente agotados quando o Poder Judicial emitiu uma decisão de última instância. Os recursos judiciais internos que devem agotar-se são solo aqueles que sejam adequados e efetivos. Que significa isso? Um recurso adequado é quando sua interposição pode proteger o direito que se alega violado. Por exemplo, um recurso adequado no caso de uma desaparição forçada pode ser, a depender das circunstâncias, o recurso de exibição personal ou habeas corpus. Um recurso judicial é considerado efetivo quando ele é capaz de obter o resultado para o qual foi criado. Por exemplo,
um recurso não é efetivo quando o Estado não ha assegurado sua devida aplicação por parte das autoridades judiciais ou quando há retardo injustificado em la decisão concernente. La comisión puede estudiar una petición en la que no se haya agotado los recursos internos en solo algunas situaciones excepcionales, que son cuando las leyes internas no establecen el debido proceso para proteger a los derechos que se aleguen violados, quando não se ha permitido a la presunta víctima el acceso a los recursos internos ou se le ha impedido agotá-los, quando há demora em emitir uma decisão final sobre o caso sem que exista uma razão válida. E quarto, e esse quarto ponto decorre do próprio direito de acesso à justiça, se a pessoa se encontra em situação de extrema indigência, de tal gravidade que não lhe permita pagar um advogado ou abogada, e quando o Estado não ofereça esse serviço de maneira gratuita, aí também esse requisito de agotamento pode ser afastado. A petição também deve apresentar-se dentro de um prazo de 6 meses posteriores a la fecha de la notificação de la decisão judicial definitiva que agotou a los recursos internos. E quando há uma exceção ao agotamento de los recursos internos, o prazo de 6 meses não se aplica. E neste caso, a petição deverá ser apresentada dentro de um prazo razonável. Como mecanismos de direitos humanos, a Comissão e a Corte solo establecem a responsabilidade do Estado por el abuso de los derechos. Ou seja, esses órgãos nunca determinam a responsabilidade penal de indivíduos. A Comissão e a Corte também não devem funcionar como tribunales de apelação em relação a los tribunales nacionais. El solo hecho que uma sentença judicial não satisfaga os interesses de uma pessoa não significa que se hayan violado seus direitos humanos. No obstante, esses órgãos sí têm competência para revisar possíveis violações a los derechos protegidos em los tratados internacionais e em la Declaração Americana. E assim, por exemplo, quando se alegam violações ao devido processo, a Comissão e a Corte examinarão com frequência os procedimentos internos para estabelecer se são compatíveis ou não com as normas internacionais. Que o peticionário deve incluir em sua petição? Toda petição deve incluir os seguintes: los datos de la presunta víctima e de seus familiares, los datos de la parte peticionária, tales como nome, teléfono, direção postal e o correio eletrônico, uma descrição, e acá temos o mais importante de los elementos de la denúncia, uma descrição completa, clara e detalhada de los hechos alegados, que incluya como, quando e donde ocorreram, assim como o Estado que se considera responsável, a indicação de las autoridades estatales que se consideram responsáveis, os direitos que se consideram violados, em caso de ser possível, as instâncias judiciais ou autoridades em el Estado a las que se acudiu para remediar a las violações alegadas, a resposta de las autoridades estatales, em especial de los tribunales judiciales, em caso de ser possível, cópias simples e legibles de los principales recursos interpuestos e de las decisões judiciais internas e outros anexos que se considerem pertinentes, tales como declarações de testigos e, por fim, a indicação
de si se ha apresentado a petição ante outro organismo internacional com competência para resolver casos. De ser possível, se recomenda incluir uma lista em la qual se enumeren os anexos que se adjuntam a la petição com o objetivo de facilitar a identificação de los mismos. Respeito a esse último ponto, é muito importante que tanto representantes de las presuntas víctimas quanto representantes de los estados ayuden sempre que possível a nosotros com uma organização muito clara de los documentos que estão sendo anexados ao expediente. E vocês não podem imaginar lo tanto que isso me ajudaria em particular. Passo literalmente noites em claro estudando los expedientes e examinando com muito cuidado todos os alegatos de ambas as partes, quais são os documentos e nem sempre o expediente está totalmente assim claro ou organizado. E quando é esse o caso, nosso trabalho é duplicado, é muito maior. Então, se querem ajudar a sua amiga conferencista, les agradeço. Uma vez que se acusa reciba a petição enviada submetida à comissão, a petição adentra então em lo que chamamos de etapa de estudo. Dada a grande quantidade de petições que recebe a comissão, essa avaliação preliminar que hacemos na etapa de estudo pode demorar algum tempo. Todas as petições apresentadas são evaluadas e se dá uma resposta. Luego de essa avaliação, se pode decidir uma dessas três coisas. Primeiro, não abrir a trâmite a petição por descumprir algum desses requisitos básicos. Segundo, solicitar informação ou documento adicional à parte peticionária. E terceiro, abrir a trâmite. Neste momento, com a decisão de abertura de trâmite, a petição adentra na etapa de admissibilidade. Essa decisão significa que se cumpriram os requisitos básicos necessários para que a comissão estude a petição, pero não significa decisão respeito à matéria ou ao fundo e nem sequer a admissibilidade da petição. A petição será a petição apresentada será enviada ao Estado e o Estado terá a oportunidade de apresentar suas observações. Se inicia um processo de intercâmbio de informação, em qual a comissão pode solicitar maior informação para decidir sobre a admissibilidade. É muito importante que os estados enviem o máximo de informações possível, porque a qualidade do trabalho da comissão nesse sistema de casos depende em uma grande parte de los aportes que são traídos por el Estado e por la parte peticionária, não? Então, também a los amigos e amigas de representantes de los estados, quero destacar a importância de apresentar o máximo de informações possíveis em todas as etapas do sistema de casos, para que a pessoa ou o grupo de pessoas encarregado de tomar uma decisão, para que eles tenham o melhor cenário possível. Luego desse intercâmbio de informação, a comissão decide se a petição é ou não admissível. Se é necessário, as partes sempre podem apresentar informação adicional durante todo o processo. Toda a informação e todos os documentos adicionais serão agregados ao expediente e serão enviados à ciência, ao conhecimento da outra parte. É importante notificar à comissão se há qualquer cambio de direção de las partes,
para que essa comunicação sempre funcione bem. Quando uma petição é admissível, a comissão analisará os alegatos e as pruebas. Nessa etapa, a comissão pode pedir mais informação, pruebas ou documentos ao Estado e à parte peticionária e, de ser necessário, pode convocar uma audiência ou reunião de trabalho. A comissão também pode tomar em conta informações de caráter público. E, em minha experiência, nos últimos 10 meses trabalhando na comissão, percebo que nossas diferentes sociedades no hemisfério han produzido informações de caráter público muito interessantes. Em particular, nossas universidades, nossos investigadores, não? Naturalmente que nosso hemisfério tem seus desafios e não são pequenos, pero contamos todos, quizás uns mais, outros menos, pero todos contamos com uma vibrante sociedade civil e também com um vibrante trabalho de muitas das instâncias estatais também, né? E todo isso significa, na prática, nesse quesito específico de informações de conhecimento público, alguns relatórios, informes, documentos, análises preciosos para que a comissão exerça bem a sua muito difícil função de evaluar essas petições. Há possibilidade de solução amistosa durante o processo, e naturalmente que isso depende da vontade das partes. Eu falarei de solução amistosa el 27, porque é um dos elementos que integra nossas preocupações de seguimento, e também há aí umas boas práticas que quiser compartilhar com vocês. E se a comissão decide, ao final, que o Estado é responsável por violações, a comissão, então, emitirá um informe, e esse informe de fundo incluirá recomendações ao Estado, e essas recomendações podem estar dirigidas a cessar os actos violatórios, esclarecer os hechos e levar a cabo uma investigação oficial e sanção, reparar os danos ocasionados, introduzir cambios ao ordenamento legal ou qualquer outra medida de caráter estrutural e requerir a adoção de medidas de outro tipo, además das legislativas, medidas ou ações estatais. O Estado terá, então, prazo para cumprir ou não com essas recomendações, e se o Estado não cumpre com as recomendações, a comissão decidirá publicar o caso ou submeter o caso à Corte Interamericana. Se a comissão decide submeter o caso à Corte, a Corte Interamericana, lo analisará e emitirá uma sentença fundamentada. E nesse processo participarão a comissão, o Estado e as presuntas vítimas das violações. A comissão também pode emitir medidas cautelares para abordar situações graves e urgentes que apresentem um risco de dano irreparável. Em meu plano, mis próximos itens de minha ponência seriam o trabalho da comissão ante a Corte e, por fim, que há para comemorar, que creio que é o ponto mais importante de nossa charla de hoje. Como não tendré o tempo suficiente para os dois pontos, então les pido que venham comigo até o último ponto e les enviaré mis considerações sobre o ponto respeito ao trabalho da comissão ante a Corte Interamericana. Tudo bem? Sim? Perfeito. Bueno,
Depois de alguns apontamentos sobre o trabalho da comissão e sobre seus diferentes mecanismos, sobre o sistema de casos em particular, quero terminar minha primeira ponência com algumas considerações de caráter contextual que há para comemorar nessa feita de hoje. Bueno, a CIDH elaborou um documento muito importante para orientar suas ações recentes. Hablo do Plano Estratégico 2017-2021. É um dos documentos que eles enviarei pronto. Este plano estratégico é muito especial, porque se construiu de uma maneira participativa, em um processo que involucrou a mais de 530 pessoas, de 343 entidades diferentes. Que maravilha, não? Esse amplo processo de participação levou a comissão a identificar os temas essenciais e as propostas efetivas que deveria levar a cabo para enfrentar os desafios do contexto dos direitos humanos em nosso continente. Em um processo de aprendizagem contínuo, a comissão considerou os logros, lições aprendidas e desafios em la implementação de seu primeiro plano estratégico, porque esse foi o segundo. O primeiro plano estratégico cobriu os anos 2011-2016. Paralelamente à estratégia global que consta do plano estratégico, e é uma estratégia global estruturada interessantemente em 5 diferentes objetivos estratégicos e 21 programas de trabalho que estão a full. O plano também contém uma análise sobre o contexto de direitos humanos em las Américas. Essa análise serve para que pensemos sobre o que há para comemorar nesse momento de aniversário. E nesse sentido, e com base no mencionado documento, é importante señalar com madurez diferentes pontos positivos associados a los labores do sistema interamericano em las últimas décadas. Entre eles, nosso continente ha experimentado níveis crescentes de incorporação de estándares de direitos humanos em los diferentes estados, a nível subregional, nacional e local, además de mejoras em suas institucionalidades em matéria de direitos humanos. Com ello, maior nível de consciência de direitos em la região e uma crescente consolidação das garantias necessárias para promover a democracia, que, em las palavras de la Carta Democrática, outro documento de grande importância em nossa organização, é indispensável a democracia para o exercício efetivo de las liberdades fundamentais e de los derechos. Desde as décadas de los 80 e de los 90, gran número de países de nossa região hicieron su trânsito de regímenes dictatoriales e de conflictos armados internos a la democracia. La região se encuentra em processo de consolidação de las democracias e del Estado de Derecho, assim como em la oportunidade preciosa de dar resposta a las deudas históricas relacionadas com graves violações de direitos humanos ocorridas no passado. Dentro desse contexto, não tenho dúvidas de reafirmar o que se sigue. O trabalho da comissão e mais ampliamente do sistema interamericano ha sido fundamental para impulsionar as transições à democracia em muitos desses estados e também a impulsionar os processos de justiça transicional através de seus diferentes mecanismos. Sem dúvida, a eleição popular de autoridades através de processos eleitorais universais, transparentes e competitivos representa grande avanço.
o ativismo reivindicativo de direitos humanos se ha fortalecido em nossa região com a participação de mais organizações sociais e movimentos e suas lutas contra tentativas de restringir seus direitos. Apesar de esses e de outros múltiplos avanços, persistem graves problemas em nossa região e eles põem em dúvida se devemos ou não celebrar qualquer coisa. A combinação de elementos tales como fragilidades do sistema democrático que vivem em alguns de nossos países, fuertemente relacionada com o questionamento da legitimidade de suas instituições, com práticas de corrupção e problemas de impunidade, com crises econômicas que afetam a múltiplos países e que generam efeitos desproporcionalmente fortes e graves para aqueles grupos da população historicamente marginalizados e descriminalizados. Todo isso, somado às desigualdades e inequidades sociais e econômicas, e a altos níveis de conflitividade e violência que generam um ambiente de insegurança, todo isso genera um impacto direto no goce de direitos de los habitantes de las Américas. Entre outros desafios, persistem na região grandes deudas históricas em matéria de representação de grupos historicamente excluídos e enquanto à satisfação, em especial, de seus direitos sociais, econômicos e culturais. Para encaminhar em minha conclusão, seguimos sendo uma região marcada por la violência, marcada por desigualdades abissais, marcada por la miséria. Nossa situação seguramente seria pior sem os esforços de tantas pessoas diferentes en el sistema interamericano, em los estados e em los movimentos e organizações sociais. Claro que sim. Pero hay que reconocer que nuestros esfuerzos no han sido suficientes. No. No podemos, delante de esse contexto, no podemos descansar hasta que essa realidade dura se cambie. Essa é a missão de la gente que trabalha no sistema. Estou seguro que é a missão de todos vocês que estão aqui e que não estão aqui por outra razão. Muitas graças.